fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Origens do Espiritismo. Em momento culminante de sua vida missionária, Jesus promete aos apóstolos, e em extensão a toda a humanidade, o advento de outro Consolador, o Espírito de Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Diversos movimentos ou episódios surgidos no século XIX, podem ser considerados como ponto de partida do cumprimento da promessa do Cristo, que se consolidaria com a denominação de Espiritismo ou doutrina espírita. Allan Kardec, por exemplo, considera que os fenômenos das mesas girantes, ocorridos sobretudo na Europa a partir de 1850, representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Os fenômenos paranormais acontecidos em 31 de março de 1848, no lugarejo de Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, e que envolveram a família metodista de John Fox, sua esposa e as filhas Margaret, Catarina e Leah, podem ser lembrados como uma das fagulhas iniciais do surgimento da nova era. A presença do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo emérito, na casa da médium senhora Prenez-Maison, em Paris, em a noite de uma terça-feira do mês de maio de 1855, às 20 horas, para assistir às experiências do fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida, pode ser considerada também, além da iniciação do futuro Allan Kardec do Espiritismo, o ponto de partida da codificação espírita. Há de se destacar, igualmente, a data magna de 18 de abril de 1857, lançamento de O Livro dos Espíritos em Paris e, consequentemente, marco do surgimento oficial do Espiritismo no mundo, como uma alavanca, fazendo-se uma analogia com o pensamento de Arquimedes, que viveu no século III a.C., sábio de Siracusa, uma alavanca que, posicionada no ponto de apoio, caracterizado na promessa de Jesus, daria o impulso para a consolidação da nova doutrina, a qual, estruturada nas 5 obras básicas contendo as suas fundamentações filosóficas, científicas e morais, moveria o mundo. Olá, amigos e irmãos do Núcleo Espírita da Polícia Militar. O meu cordial boa tarde. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo envolva a todos nós nesta tarde
nesse trabalho que iremos iniciar com essa exposição, falando sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. É um tema bastante pertinente, né? Estamos no mês de abril, é o mês de aniversário da doutrina espírita, é o mês que marca o lançamento do Livro dos Espíritos há 164 anos, e com o lançamento do Livro dos Espíritos, chegava para a humanidade, para o mundo, a doutrina dos Espíritos, né? E isso é muito relevante, e nós vamos, então, trabalhar esta temática com este psique de homenagem, né? E que é muito próprio e muito necessário que nós passemos para as pessoas realmente o grande contributo que a doutrina espírita propicia para o avanço da criatura humana, que é o próprio aperfeiçoamento da humanidade. Nessa direção, nós vamos ter o cuidado de desenvolver uma consideração sobre a doutrina espírita em nossas vidas, né? Vamos fazer uma síntese do que é a doutrina espírita e o seu verdadeiro objetivo e o que ela faculta para que nós possamos ter a certeza da influência que ela nos traz no progresso de cada um de nós, que constituímos o todo, a coletividade como humanidade. Pessoal, quando nós falamos da influência do Espiritismo, é importante que saibamos o que é Espiritismo. O Espiritismo, como doutrina de tríplice aspecto, quando falamos assim, é porque é uma doutrina que se fundamenta em princípios filosóficos, em princípios científicos e princípios moralizadores. Essa doutrina, procedente do mundo espiritual, nos chegou e, graças ao trabalho laboroso do professor Hipólito Léon Denisard Rivail, mais tarde adotando o pseudônimo de Allan Kardec, esse conteúdo vindo do mundo espiritual foi codificado por esse abnegado trabalhador, Allan Kardec. E nós vamos observar que essa doutrina procedente do mundo espiritual e codificada por Allan Kardec, ela tem como objetivo, observem aí que nós já começamos a entender a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Então, o Espiritismo como doutrina codificada por Allan Kardec, ela tem como objetivo promover o avanço moral e intelectual da humanidade. São dois pilares fundamentais no progresso de qualquer criatura humana. Todas as conquistas que atingimos porque somos portadores de atributos para assimilar esses dois pilares, que é o pilar do desenvolvimento moral, que é de fundamental importância, é o que impulsiona a alma à sua depuração, e o pilar do princípio intelectual, que vem pela questão da nossa inteligência, o atributo maior de nós como espíritos. Aí está o objetivo da doutrina espírita, aí está o objetivo do espiritismo.
E nós já começamos, então, a observar como isso vai influenciar no progresso da humanidade. O Espiritismo, além dessa consideração, tem mais outras, né? Porque propicia a criatura humana, na condição de alma imortal, esclarecimentos quanto à sua origem, à sua natureza e o seu destino. É a única doutrina que nos fala sobre a alma, nos permite a experimentação para se constatar a existência da alma, porque quando falamos da alma, estamos falando em um contexto filosófico. Quando passamos para a experimentação, estamos adentrando a busca da experimentação pelo campo científico. E dentro desta característica de alma imortal, a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, vai nos apresentar o que é algo importante para a alma. Falou da alma na sua contingência filosófica, exerceu o princípio da experimentação com a ciência espírita, mas mostra aquilo que fundamenta todos nós, que são as consequências morais. Aí está os três aspectos da doutrina espírita, ou seja, a grande base do espiritismo, que são as consequências morais. Muito bem. E quando a doutrina espírita nos permite esse conhecimento, ela nos proporciona reunir, a partir dos ensinamentos moralizadores de Jesus, as condições necessárias para o conhecimento de nós mesmos, estabelecendo a iluminação interior. É onde nós vamos adquirir o alargamento das nossas consciências, promovendo cada vez mais as nossas reformas íntimas, que passam pelas lapidações das consequências morais. E isso, pessoal, é muito importante, né? Que nós tenhamos esta sinopse sobre o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita. E tenhamos certeza de que tudo isso Jesus já tinha nos assegurado e nos tinha mostrado, né? Quando nós vamos refletir, analisar não, refletir. Eu costumo sempre dizer, os evangelhos de Jesus não é para nós analisarmos, é para refletirmos, para as nossas reflexões. Então, quando nós vamos refletir a passagem do Mestre contida no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, que no Evangelho segundo o Espiritismo se encontra no capítulo 6, que tem como título O Cristo Consolador. E no item 3, nós vamos ver então a passagem de João, não é? No item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho relatado por João sobre o enunciado de Jesus. E o que é que Jesus nos fala nesse Evangelho de Jesus, ou de João? Ele nos diz o quê? Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, observem isso, a quem o mundo não pôde receber,
porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus afirma o quê? A vinda de um Consolador prometido. É o Cristo nos consolando, é o Cristo nos garantindo a oportunidade de palmilharmos pela senda das nossas reformulações morais e atingirmos cada vez mais o progresso. Quando ele diz que o quê? Eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele não diz, me enviará novamente. Um outro Consolador. Para que permaneça eternamente convosco. O que é que ele está dizendo? No momento em que a criatura humana tivesse condição para receber algo mais, ou seja, o complemento de tudo aquilo que ele já tinha trazido com seus ensinos evangélicos. Mas faltava à criatura humana o amadurecimento de consciência para melhor compreender os fenômenos que no momento oportuno a ciência atingiria o patamar para nos ofertar o conhecimento das leis que regem a matéria. Jesus está aí nos assegurando o momento certo de novos anúncios, de nós entendermos a grandeza da alma com mais profundidade, a mesma alma que ele já tinha nos apresentado. Entendermos a grandeza de Deus acima de tudo. Não mais aquele Deus antropomórfico, aquele Deus do olho por olho, do dente por dente, que mata, que castiga, que promove a peste, mas o Deus do amor, que ele com muita propriedade apresentou para todos nós, mas nos faltava o amadurecimento de almas imortais para compreender plenamente os ensinos do Mestre. E ele então nos assegurou que esse momento viria. Viria porque todos nós, como almas imortais, estamos na trajetória evolutiva da vida. E é o Consolador prometido que vem anunciar a chegada da doutrina espírita no mundo no momento oportuno. Prestem bem atenção a isso. E que momento oportuno é este? Olha o que Jesus disse. O Santo Espírito que virá relembrar tudo aquilo e ficará convosco. Quer dizer, no momento certo, viria a falar de coisas que nós já poderíamos entender. E lançando mão dos recursos da ciência, iríamos compreender aquilo que estaria contido na matéria e iríamos buscar as respostas para tudo aquilo que transcendesse a materialidade. E é exatamente o século XIX. O século XIX é aquele século que, historicamente, conhecido como o século das luzes, né? Porque é um século marcado por uma ascensão da humanidade fantástica. Fantástica. A humanidade ascende a novos patamares do conhecimento, ao atingir grandes avanços em diversas áreas, dentre elas, as áreas da ciência, né?
da política, né? Das ciências sociais. E nesse exato momento do século XIX, com tanta atribulação, com tantas discussões das mais variadas formas, onde o espírito crítico se hipertrofiou, onde a criatura humana buscava, pelo conhecimento que estava adquirindo do alargamento com a ciência, explicar sistemas particularizados que iam até de encontro às leis naturais e às leis de Deus. Como nós vimos, a busca desenfreada para se estabelecer dentro da concepção do entendimento para todos, de que a solução de todas as problemáticas estariam no conceito que pudéssemos obter da própria matéria. É onde nós vamos ver, neste ambiente, uma discussão materialista desenfreada. É onde o homem vai buscar explicar todos os fenômenos através da matéria. E em dado momento, confirmando e cumprindo-se aquilo que Jesus nos falou, com o Consolador prometido, nos chega a doutrina dos Espíritos. O trabalho incansável do professor Hipólite, mais tarde, Allan Kardec, realizou, com todos os enunciados que chegavam do mundo espiritual através das comunicações mediúnicas, devidamente catalogadas, devidamente experimentadas, devidamente testadas. O professor Hipólite reúne, organiza, dentro de uma metodologia interessante, sobre a égide dos benfeitores espirituais, e nos oferta com muita dedicação, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que inaugurava em nossos meios a doutrina dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que caracteriza a chegada da doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Ele vai nos trazer um conjunto de princípios fundamentais, filosóficos, científicos e moralizadores, nunca visto. Por isso é que a doutrina espírita se diferencia das outras doutrinas. Enquanto nós vamos encontrar doutrinas, o que caracteriza uma doutrina são os princípios fundamentais dela, o conjunto de princípios. Aí vamos encontrar a doutrina que tem como princípios os princípios da discussão política, os princípios da discussão científica, os princípios da discussão filosófica. Mas a doutrina espírita nos traz princípios fundamentais à existência da criatura humana e de tudo que nos cerca. Que quando nos apresenta filosoficamente a alma, ela nos oferta uma ciência que poderá experimentar a existência desta alma e nos conduz para que, confirmada a existência desta alma, vejamos a condição em que ela se encontra na sua imortalidade, como individualidade. Olha que contribuição marcante.
Olha que influência fundamental do Espiritismo no progresso da humanidade. Progresso este que nós vamos ter, né, a cada instante que analisamos a própria estrutura histórica da criatura humana, no seu aspecto sociológico, antropológico, histórico propriamente dito. Nós vamos encontrar sempre a marca do progresso. E como tal, o progresso não é mais nem menos do que a ação ou resultado de progredir, é óbvio. É o desenvolvimento, especialmente social e tecnológico da humanidade. Isso é progresso. É o desejo incessante do melhor. Isso é progresso. E nós vamos ver isso muito bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, capítulo 25. E o que é que nos diz esse progresso? Como nós acabamos de ver. É o desejo incessante do melhor, que caracteriza-se pelo desenvolvimento, especialmente social e tecnológico da humanidade. Aí nós poderíamos apreciar a influência do Espiritismo nesta questão progressista quando analisamos a participação da doutrina. Porque sendo uma doutrina de crença comum e não restrita a algumas pessoas, olha, é de crença comum a quem quer que seja e não restrita a algumas pessoas. Veio marcar uma nova era na história da humanidade. Por que marcar uma nova era na história da humanidade? Se marca uma nova era na história da humanidade, pessoal, isso significa o quê? Uma grande influência em promover algo significativo, que é o progresso da humanidade. E por que marca esta nova era na história da humanidade? Porque esta doutrina pertence à natureza. E ela tomou lugar nos conhecimentos humanos. É uma doutrina que luta contra os interesses do que contra a convicção. O convencimento vem pela racionalidade. O convencimento vem pela demanda do entendimento, do respeito, do agrupamento de questões peculiares inerentes ao bem comum. O convencimento é aquilo que nos convence a algo altruísta. Então, ela nos traz, ela luta contra os interesses do que contra a convicção. Há pessoas interessadas em combatê-la. E entre essas pessoas, umas por amor próprio, a questão da vaidade, da presunção. A doutrina espírita não se coloca melhor do que ninguém. A doutrina espírita não condena a crença de ninguém, ao contrário. Nos alerta que devemos respeitar a crença de quem quer que seja. Se assim não procedemos,
nós estamos praticando um ato intolerante. Então, aquela questão do amor próprio traz consequências danosas. E dentro da prática doutrinária, não deve ter amor próprio. Deve ter amor e respeito pelo próximo. Isso sim. Então nós vamos encontrar pessoas interessadas em combater. Uma por amor próprio, outras por motivos puramente materiais. Porque a materialidade faz parte da vida delas. A materialidade é a situação benfazeja para elas das benesses, dos excessos, da coisa fácil, dos comprometimentos seríssimos. E a influência do Espiritismo, então, nos traz toda esta reflexão, pessoal. Esta reflexão que nos permite entender que, como almas imortais que somos, precisamos saber dessa individualidade e as consequências daquilo que nós desenvolvemos. É onde a doutrina espírita, o espiritismo, influenciando o progresso da humanidade, nos apresenta a criatura humana, nós, como almas imortais, e explica esse mecanismo para entendermos o ser integral que somos. E assim compreenderemos como estamos sendo influenciados e como estamos exercendo a lei de progresso. Como almas imortais, somos espíritos, né? Espírito e alma, a mesma coisa, só que espírito é aquele na plenitude do mundo espiritual. A alma é aquela que está vinculada a um corpo físico, vivendo a vida física. Mas é o espírito. Alma, espírito, vivendo o corpo físico, alma. Então, como espírito, somos o princípio inteligente do universo. Para existirmos na vida física, precisamos das nossas individualidades, que são as nossas energias eternas. Aliás, nossas energias imortais, porque é eterno só Deus. Nossas energias imortais que irão nos acompanhar a vida fora. Quem é esta energia? O nosso perispírito. Envoltório, semimaterial, pré-existente ao nascimento e sobrevivente à morte física. E o espírito, princípio inteligente, quando ele atinge a esta questão da individualidade, né? Tem já o seu perispírito, que ele cria o seu perispírito, que ele recebe os atributos de Deus, ele está pronto para a existência, a primeira existência física, e que depois vai ser a primeira encarnação, depois vai ser as reencarnações. Então ele está pronto. E ele passa a ser princípio inteligente do universo devidamente individualizado, porque o perispírito é a sua energia imortal. É no perispírito que vai registrar todos os seus feitos. É no perispírito que vai realizar todas as suas aquisições intelectivas e morais. É no perispírito que o espírito vai avaliar e fazer o balanço das suas ações durante as suas existências. É através do perispírito que nós prestamos contas, não a Deus, mas às nossas consciências. Por isso é que precisamos estar muito atentos.
E na hora que nós vamos se unir ao corpo físico, é o espírito que se une a esse corpo físico por intermédio do perispírito. Porque o perispírito possui uma natureza fluídica que se afina com o perispírito e com a natureza material do corpo físico, que é matéria tão quanto o perispírito. E quando nós, como espírito, chegamos ao corpo físico, o envoltório material, denso, instrumento que serve para o espírito cumprir os desígnios divinos na dimensão física. Aí está nós na condição de almas. Aí estamos nós na condição do ser integral, vivendo a vida física, vivendo aquilo que nós precisamos experimentar dentro da prova ou da expiação para galgar novos patamares. E é a existência física que nos traz reflexão sobre a importância do espírito neste momento físico, né? Porque é onde ele vai desenvolver um aprendizado muito mais ampliado. No mundo espiritual, o espírito aprende, né? Mas é na vida física que ele ganha o corpo físico e ele vai exercitar outros atributos, que é o atributo do pensamento, é o atributo da vontade, é o atributo do livre-arbítrio. Porque no mundo espiritual, nós não precisamos estar escondidos no corpo físico. Mas aqui nós estamos escondidos no corpo físico. Porque a matéria faz parte desse mecanismo. Não para nos esconder, mas exercitar as nossas qualidades. Por isso é que é importante a passagem do espírito pela vida física, para aprendizado, para os seus resgates, para o seu aperfeiçoamento. E nós vamos ver aí o que é que isso tudo, como é que isso tudo acontece, este aperfeiçoamento, esta melhoria, pelo processo da educação. Olha a influência do espírito, do espiritismo no progresso da humanidade. Eu vou trazer um comentário, um pensamento de Amélia Rodrigues, não Amélia espírito, mas Amélia quando encarnada, que foi educadora. E por volta de 1905, né, Amélia vem do interior para ser professora aqui na capital. Né? Amélia sai das serranias de Santo Amaro e vem lecionar dentro de Salvador. E Amélia Rodrigues, naquela oportunidade, por volta de 1905, vejamos, hein, pessoal? Estou falando de um século atrás. Amélia, em um discurso, no seu discurso de posse, como professora na sede, ou seja, na capital do estado, o que é que ela diz, o que é que ela profere? A criatura humana precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Muita felicidade. Muita felicidade. Exatamente tudo que hoje ela no mundo espiritual nos passa, que é a educação. Pela sua consciência educadora, pela importância da educação como agente transformador na vida das criaturas. Em vez de estarmos fomentando a desordem, o caos, o pânico, o medo, precisamos educar as pessoas. E aí não teríamos necessidade
de despender volumes enormes de dinheiros para construirmos presídios. Estaríamos construindo mais escolas e tendo criaturas mais formadas, educadas e conscientes e comprometidas com as suas responsabilidades. E Amélia nos passa esta força quando ela afirma que é a educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Quando ela nos afirma que é a educação moral, essa educação moral que nós não aprendemos dentro das escolas, aprendemos dentro dos nossos lares, para que possamos levar para a escola já a formatação do nosso caráter e entendermos e aprendermos a valorizar aquilo que vem se juntar a essa educação moral. E essa educação moral passa pelo processo que envolve as famílias. A influência do Espiritismo no progresso da humanidade é por aí, pessoal. Nós só vamos ter uma humanidade realmente humana e não grosseira, indiferente, em desequilíbrio, como nós estamos vendo o mundo tão conturbado, sem que haja educação, formação, aconchego, responsabilidade, afeto, respeito. Isso se inicia onde? Na família. E todo este cabedal que o indivíduo recebe vai proporcionar a ele uma relação humana mais humana. Porque ele vai ter esta educação moral no seio familiar, que é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. É o primeiro grupo que gera todo o contexto de sociedade. É uma microsociedade. A humanidade é formada a partir dessas microsociedades. A família é o núcleo dos primeiros aprendizados. E a doutrina espírita vem jogar nesse núcleo de aprendizado valores que estão aí procurando distorcer, desconstruir a família, com ideias não, com ideologias não procedentes ao contexto, com conceitos que hoje se estabelecem e amanhã se modificam porque não atenderam. E nós vamos, então, observar que o Espiritismo nos traz este contributo fantástico quando nos permite, conhecendo a cada um como alma imortal, nós vamos sentir a necessidade, dentro da família, conduzi-la como instituição, onde a criança, que será o homem de amanhã, deve receber as bases do sentimento e do caráter. É o que está faltando no seio familiar. As bases de sentimentos. Os sentimentos são os mais distorcidos, porque o caráter já foi dessenhorado há muito tempo. É na família o local de preparação e desenvolvimento da inteligência em proveito da coletividade. Olha que grandeza! Por quê? Porque é a partir da microsociedade que é a família, nós vamos fazer a macro.
Então, se as micros estão devidamente estruturadas, devidamente organizadas, qual é a consequência do macro? Organização. E por que nós estamos enfrentando aí uma sociedade tão sofredora? Porque a micro está sofredora. Muita ausência, muito péssimo exemplo, muita falta de caráter. E deixam de ser o quê? O local de preparação e desenvolvimento da inteligência em proveito da coletividade, e sim em proveito do amor próprio, da usura, da ganância, da corrupção, da promiscuição, do crime. Infelizmente, o Livro dos Espíritos, na questão 774, nos fala a seguinte afirmação: os liames sociais são necessários, vejam vocês, ao progresso, e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural, pessoal. Eis porque. E se eles constituem esta lei natural é comum a toda criatura humana, à humanidade em si. E aí nós vamos ver a doutrina espírita nos falando sobre a transição planetária e o progresso moral. Está todo mundo falando em transição planetária, parecendo que a Terra, da noite para o dia, vai deixar de ser mundo de dor para ser mundo generoso. Vai, sim, mas não é da noite para o dia. E passa pelo processo de cada um de nós, como nós estamos enfrentando aí o momento atual, de grande depuração, e a grande maioria não está aí compreendendo, não está aí entendendo, está se colocando rebelde, indiferente, arrogante, presunçoso, brigando entre si por pecuninhas e vaidades. E a lei, ela segue célere. E nós estamos vendo aí. A pandemia que nós estamos enfrentando, pessoal, não é a pandemia, não é o vírus que é esse terror todo, não. É um ser, é uma entidade invisível, mas ele está sendo avassalador pelo estado doentio de cada um de nós que estamos com as nossas pandemias mentais, avassalando o nosso contexto de relação, o nosso contexto de vida, com os nossos desrespeitos, com as nossas agressões, fazendo valer aquilo que a mim é conveniente em detrimento da dor e da angústia do meu próximo. E a doutrina espírita, então, vem nos trazer esse conteúdo, este manancial. E quando nos fala sobre essa transição planetária e o progresso moral, ela nos assegura que as relações humanas, fortalecidas pelo progresso moral, propiciará aos homens a felicidade na Terra, inibindo as más tendências nascidas dos vícios. É o que nós estamos vendo, só vícios, só vícios. Fazendo reinar entre os indivíduos as virtudes. Então, quando ela nos traz o esclarecimento, a nós como criaturas humanas, e que nós aderimos a esses esclarecimentos, experimentamos a felicidade na Terra. E aí fazemos reinar o quê?
as virtudes. E que virtudes são essas? É a concórdia, é a paz, é a fraternidade. Tudo que elevará a Terra à condição de mundo regenerador. É assim que a Terra está se transformando. Por isso é que nós estamos vendo esse desespero de muitos, porque os seus momentos estão finalizando. Quem tem confiança na misericórdia de Deus, sabe que hoje o dia está nublado, denso, mas por trás desta densidade brilha uma luz, que é o sol do novo dia. E o sol do novo dia está na renovação, está no progresso que nós podemos consolidar com as nossas atitudes, com a prática das virtudes, com a prática da lei do amor que o Cristo nos ensina. E eu gostaria, para encerrar essa nossa atividade, diante de tudo aqui, de tudo isso que nós discorremos aqui nesta tarde, passar para vocês a mensagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 4 e 9, que se refere ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os brandos e pacíficos. E em Mateus, o que é que Mateus nos fala? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Vamos ser brandos e pacíficos, porque quando somos brandos e pacíficos, nós estamos exercendo a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura. E ninguém será misericordioso se não for brando e pacífico. E, consequentemente, a brandura e a pacificação nos remete a uma dádiva primorosa, que é a misericórdia, onde nós caracterizamos a misericórdia quando sabemos esquecer e perdoar as ofensas. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos envolva, nos guarde e nos guie agora e sempre. E a todos vocês um grande abraço e em breve estaremos aí, se Deus quiser, vamos ver, de modo presencial já já. O tempo é que se encarregará de conduzir as nossas tarefas. Vamos fazê-las com qualidade e com coração voltado e consciência voltada para Deus. Isso que é importante. Que as bênçãos do Cristo estejam com todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.